Instalivros apresenta Os Atrevidos Dominam o Mundo, uma estratégia poderosa para criar resultados de impacto. Jacob Petrie. Neste livro, o autor nos leva a desconstruir o significado de uma vida de sucesso e nos oferece uma compreensão clara sobre o que produz os resultados que obtemos na vida. Vamos descobrir o que as pessoas bem-sucedidas têm em comum, o que nos faz ser quem realmente somos. Jacob também nos mostra por que mudar é tão difícil e por que passamos a acreditar cada vez menos na nossa intuição e a confiar mais nas opiniões dos outros. Lições de um atrevido. Grande parte dos resultados que obtemos na vida é determinada pela ideia que temos sobre nós. Pessoas que desenvolvem uma ideia de si mesmas voltadas para o sucesso terão sucesso. Já as pessoas que desenvolvem uma ideia voltada para o fracasso terão como resultado o fracasso. Todos temos convicções que formam nossa ideia central. Essas convicções filtram a visão que temos de nós e do mundo à nossa volta. Elas interferem nas nossas relações com as pessoas, circunstâncias e até com nós mesmos. Elas definem quem somos. Essas convicções se formam através daquilo que assimilamos, das lições que aprendemos. As convicções que temos sobre nós mesmos possuem um impacto decisivo sobre nossos resultados. Esse impacto se manifesta principalmente em momentos mais críticos, quando estamos sob pressão, lidando com problemas. As convicções dividem as pessoas em duas categorias, os acanhados e os atrevidos. Os atrevidos definem objetivos ousados quando ainda não têm condições de realizá-los e não permitem que a dúvida ou a insegurança os paralisem. Os atrevidos têm o desejo e o transformam em uma ideia. Depois transformam essa ideia em um objetivo claro e específico e em seguida esse objetivo se transforma em uma obsessão. Ao definir exatamente o que querem, desenvolvem uma combinação de habilidades mentais que lhes possibilita enfrentar os desafios que os impedem. Ter um objetivo definido traz foco para a nossa vida. Foco exige ação, e a ação estimula a criação de padrões mentais alinhados com a realização do nosso desejo, evitando distrações. A invenção de nós mesmos. Vivemos em dois mundos. Um é o mundo das verdades absolutas, que são os fatos em si, tal como eles acontecem. E o outro é o mundo das verdades relativas, que são as ideias, as interpretações dos fatos. Elas dizem respeito ao fato, mas não são o fato. Agimos, sentimos e pensamos em relação a nós, aos outros e às circunstâncias, de acordo com o que imaginamos ser a verdade. Acreditamos que as coisas são o que parecem. É raro levarmos em conta que a mente fabrica o mundo que vemos de acordo com a ideia central que temos dele. Ao invés de ver os fatos como eles são, nós enxergamos de um jeito que é conveniente para nós. A partir de então, deixamos o mundo físico de lado e passamos a viver apenas o mundo mental. Uma vez que presumimos que não temos inteligência, talento, sorte ou as oportunidades necessárias para obter sucesso, interpretamos todos os eventos que acontecem conosco de forma que eles confirmem nossa crença. Nosso cérebro não consegue gravar e armazenar tudo o que a visão e os sentidos captam num determinado momento. Ele apenas grava alguns pontos essenciais, aqueles que mais afetam nossos sentidos, e deixa enormes lacunas abertas. Essas lacunas serão preenchidas automaticamente sempre que trouxermos essa lembrança à tona. Nossa memória pode ser dividida em duas, a explícita e a implícita. A memória explícita pode ser acessada a qualquer momento. Ela guarda coisas como números de telefone, endereço de casa, data de aniversário e assim por diante. A memória implícita é muito mais sutil e traiçoeira. Ela é composta de regras, crenças, práticas e acordos que fazemos com nós mesmos, ainda crianças. O poder da memória implícita está no fato de ela arquivar as regras e normas que, mesmo inconscientemente, definem certos tipos de comportamentos involuntários. Uma vez que adquirimos essas regras e normas, passamos a nos comportar de acordo com elas e dificilmente lembraremos da sua existência. Desafiar nossas convicções e ameaçar a ideia central que temos sobre nós. E quando isso acontece, temos a sensação de que o que de fato está sendo desafiado é aquilo que somos. Por isso, mesmo que isso nos custe a honra, a dignidade ou a felicidade, preferimos defendê-los. O poder de escolha.
Os fatores para o sucesso se resumem a uma única questão: atitude pessoal. Os atrevidos sabem que nem sempre podem escolher suas experiências, mas se empenham em dominar as percepções que têm sobre elas. É aí que está o poder de escolha. As circunstâncias não dependem de nós. Raramente podemos controlá-las, mas podemos manter o controle sobre a percepção que teremos em relação a elas. A forma como usamos nosso poder de escolha determina a nossa liberdade. Quando não aceitamos os acontecimentos do passado ou as previsões que a mente faz do futuro, criamos sofrimento. Criamos uma resistência natural a esses acontecimentos. Quando essa resistência se intensifica, surge uma negatividade intensa, que se manifesta sob forma de raiva, medo, agressão e insegurança. Nossa ideia central é feita de convicções. Toda convicção, quando confrontada, cria uma resistência. Quando você elimina essa resistência, toda a insegurança, medo e angústia se anulam. A vida passa a fluir com alegria e naturalidade. Esse é o fator para compreender a personalidade das pessoas que deixam sua marca no universo. O atrevido nunca se rebela contra os fatos ou a situação. Se a situação é ruim, trágica ou insatisfatória, ele separa essa situação, aceitando-a, e depois toma a atitude adequada para mudá-la. A maioria das pessoas passa a vida inteira esperando pela sorte ou pela oportunidade certa para mudar. Não percebem que o problema é a maneira como pensam. O mistério da percepção. Na nossa mente, o sucesso geralmente é visto como um evento, quase um fato instantâneo, mas não, é uma escolha e um processo. Primeiro, a pessoa escolhe um caminho específico, depois cria um processo para trilhar esse caminho. Esse processo leva tempo, exige foco, disciplina e muito esforço. É ao longo desse processo que escritores aprendem a escrever, cantores a cantar, líderes a liderar e pintores a pintar. Ninguém surge do nada, cada um se esforça para chegar onde deseja. O passado é muito mais vivo e intenso em nós do que o futuro. Nossa mente tem dificuldade em se relacionar com coisas abstratas. Ela possui uma tendência natural a se apegar ao que for mais claro e específico. Por isso, sempre que nos referimos ao tempo, precisamos associar uma imagem do mundo físico a ele. Existem apenas 3 vias pelas quais podemos nos relacionar com o tempo: memória, percepção e imaginação. A memória nos permite visualizar o passado, a percepção, visualizar o presente e a imaginação, o futuro. Quando falamos de passado e futuro, estamos falando de nossa percepção presente sobre eventos que já aconteceram ou que vão acontecer. Esses eventos, na realidade, não existem, só existem na nossa mente. São interpretações criadas pela nossa percepção. Um fato do passado não existe em si. Tudo o que existe é a percepção que restou dele em nossa mente e pode ser acessada através da memória, no presente. Se a única forma de acesso tanto à memória quanto à imaginação é a nossa percepção, tanto uma como a outra são afetadas pelo modo como nos sentimos no presente. Se temos controle sobre nossas percepções, também temos controle sobre as interpretações que fazemos do passado e do futuro. Isso se chama poder da percepção. Não importa qual é nosso passado, podemos mudá-lo modificando a percepção que temos dele, a forma como percebemos esses eventos. Para mudar, precisamos criar uma imagem muito clara do que queremos. Essa imagem precisa ser tão nítida, clara e concreta a ponto de se confundir com a própria realidade. Os perigos do atrevimento. Quando se trata de desejos humanos, há 2 forças envolvidas, a razão e a emoção. Sabemos que é mais sábio usar a razão, mas na prática não é fácil. Quando fazemos uma escolha racional, analisamos um fator em relação a outro, e esses fatores são externos e objetivos. A emoção, ao contrário, é interna e subjetiva e se desenvolve de dentro para fora, o que faz dela uma expressão autêntica do desejo verdadeiro que há em nós. Ainda adolescentes, aprendemos que para alcançar sucesso, precisamos fazer muito dinheiro. Isso acontece através da nossa atividade profissional. Estruturamos nossa vida em torno de nossa carreira profissional e depois tudo gira em torno dela. E para escolher nossa profissão, usamos uma estratégia que leva em conta 3 fatores. Queremos uma profissão rentável, um negócio seguro e uma atividade que não exija muito de nós, que não nos desafie constantemente. Os atrevidos rompem os moldes culturais que lhe dizem o que deveriam fazer. Depois apostam as fichas em uma única coisa, se tornando muito bons nisso.
Quando estabelecemos um objetivo que vai além da nossa habilidade, reconhecemos a nossa falta de conhecimento, preparo e técnica e começamos assim a disciplina diária para suprir essas deficiências. Esse tipo de busca é o que nos levará ao crescimento pessoal. Os atrevidos não competem contra os outros. A missão deles é interna. Seus adversários são eles mesmos. O compromisso é um só: vencer amanhã quem são hoje. A força escondida do amanhã. Costumamos não dar importância a coisas abstratas, vagas e imprecisas. O que nos atrai é o específico, o determinado. Dizer que você quer ganhar dinheiro, ter uma boa vida ou ser feliz é quase inútil. Todo mundo quer isso. Você precisa ser específico, precisa determinar o que quer de verdade. Precisamos viver cada dia como se fosse um bônus. Assim nos libertamos de qualquer resistência e de qualquer sofrimento. Para isso, devemos, em primeiro lugar, aceitar as coisas como elas são. Em seguida, devemos declarar o que desejamos da vida. E, por último, devemos agir para adequar a realidade àquilo que desejamos. Todos os atrevidos, consciente ou inconscientemente, fazem isso. Quando uma situação nos afeta emocionalmente, é porque ela se tornou parte de quem somos. A partir de então, em vez de termos um problema, nos tornamos o problema. E por algum motivo, passamos a nos relacionar mentalmente com ele sem uma intenção clara de resolvê-lo. Esse problema se torna uma espécie de sentido que adotamos para a nossa vida. Passamos a carregá-lo para onde formos, a falar sobre ele para quem encontrarmos, a reafirmá-lo sempre que pudermos, a criar argumentos racionais para justificá-lo e provar sua autenticidade. Essa identificação com o problema impede qualquer tentativa de solução. Precisamos viver cada momento com o máximo de presença, explorar cada instante ao extremo. Não importa se esse instante seja de sucesso ou frustração, alegria ou tristeza, paz ou turbulência. Precisamos fazer declarações positivas para despertar pensamentos seguros, estimulantes e altamente energéticos. Elas precisam ser fortes, seguras, claras e refletir exatamente aquilo que queremos. Uma declaração do tipo "eu vou fazer isso" é o início para grandes transformações. A incontestável influência das relações. A primeira influência incontestável das nossas relações é o aprendizado por imitação. Quanto maiores aqueles que imitamos, maiores serão nossos próprios resultados. Os atrevidos entendem isso e se juntam aos melhores. Achamos que por trás de todo gênio sempre há algo a mais. Não conseguimos aceitar a genialidade com a combinação simples de talento e ambiente favorável. Também temos a tendência de achar que todo gênio é um ser humano isolado do resto do mundo, que cria inovações ou projetos que somente ele consegue entender. Estamos enganados. As grandes invenções são sempre o resultado de redes de pessoas trabalhando em conjunto, em diferentes estágios, durante anos. Os atrevidos entendem isso e são muito mais maestros que conduzem as experiências que levam a descobertas e à criação de coisas grandiosas do que descobridores em si. Os atrevidos têm o poder de atrair em torno de si pessoas com interesses e objetivos iguais. O tipo de vínculo que se estabelece entre eles tem a mesma origem, a paixão. Quanto maior a paixão, maior a atração. O acanhado é impedido de agir por medo da rejeição, ao contrário do atrevido que tem uma força que o impulsiona à ação. É essa força que o diferencia de muitos de nós. As pessoas que você atrai não são determinadas pelo que você quer, mas pelo que você é. Um acanhado tende a conviver com outros acanhados. Um atrevido tende a conviver com outros atrevidos. Um dos benefícios de viver num mundo feito de relações é que podemos aprender com o exemplo e as experiências dos outros. E um ponto fraco é que sempre pensamos que o erro é do outro, nunca nosso. Existem 3 razões para sempre acharmos que somos exclusivos e especiais. A primeira é que somos a única pessoa que nos conhece da forma como nós nos conhecemos. Conhecemos nossos pensamentos intimamente, os experimentamos de forma direta a todo momento. Com os outros, precisamos deduzir o que eles pensam ou sentem. A segunda razão é que gostamos de nos sentir únicos. E a terceira é que gostamos de pensar que as pessoas são muito diferentes umas das outras, esquecendo de ver que quase todas agem da mesma forma. Os espaços em branco. Você busca algo intensamente quando menos espera, no lugar em que menos espera e da forma como menos espera.
ela aparece. O que nos faz pensar que essa descoberta é acidental é o fato de ela acontecer num espaço em branco, que são fragmentos de vazio mental que ocorrem durante a busca obsessiva. Quanto maior o espaço em branco, mais chances você terá de perceber a manifestação daquilo que busca. O vazio mental é um momento sem atividade mental, um espaço em branco no caos criado pelo pensamento em sua busca incansável e obsessiva por um objetivo específico. É nesse espaço que o acaso age. O atrevido, mesmo inconscientemente, cria esse caos e, em seguida, mergulha nesse espaço em branco, permitindo que o acaso aconteça. Eles nos ajudam a compreender que, quando temos um propósito definido e agimos no sentido de realizá-lo, forças que estão além da nossa compreensão passam a agir a nosso favor. São essas forças que criam a sensação de que estamos sendo favorecidos pela sorte. Quando recorremos apenas ao pensamento racional, nos tornamos cautelosos, ansiosos e preocupados demais com os resultados. Isso nos torna acanhados. Para nos libertar desse acanhamento, precisamos aprender a confiar na nossa intuição, a abrir mão do controle absoluto. Só assim nos beneficiaremos positivamente pelos espaços em branco. Os atrevidos erram, quebram a cara e não se intimidam com a opinião alheia. Eles sabem que para evoluir, crescer e desenvolver o seu potencial, é necessário se expor. Entendem que erros, falhas e fracassos temporários são necessários. Que é o caos que cria os espaços em branco de onde surge o novo. Por isso, eles possuem coragem de seguir em frente e a flexibilidade mental que lhes permite fazer os ajustes necessários ao longo do caminho. O simples ato de agir com naturalidade diante das falhas aumenta bastante as condições de analisar as circunstâncias, avaliar o erro e aprender com ele. Pensar como o atrevido. Os atrevidos sabem o que querem da vida. Eles agem dentro da sua zona de genialidade. Não culpam os outros pelas suas adversidades e contratempos. Tampouco culpam a si mesmos. Eles não veem problemas e dificuldades como um sinal de fraqueza, ignorância ou incapacidade. Pelo contrário, eles sabem que os obstáculos são necessários para seu crescimento e que depende unicamente deles desenvolver a capacidade de superá-los. E quanto mais próximo você estiver da sua paixão verdadeira, mais evidente isso ficará. O atrevido tem uma maneira específica de pensar. Ele deixa as ideias livres de convicções que o deixem frágil e vulnerável à opinião dos outros ou dele mesmo. Ele define seu propósito e segue seu caminho em busca da sua realização. Isso o isenta de prestar contas às pessoas ao redor. Seu compromisso é com sua própria felicidade. O que impede a maioria das pessoas a seguir o caminho da paixão é o medo que temos do que as outras pessoas possam pensar sobre nós. E esse medo se origina de dois fatores. O primeiro é a preocupação em querer agradar os outros fazendo suas vontades. O segundo é o medo de que, se não ouvirmos os outros, cometeremos erros terríveis que poderão arruinar a nossa vida. Sair do caminho para agradar e satisfazer as pessoas à nossa volta faz você se tornar um acanhado e ter uma vida frustrante e depressiva. Embora ser agradável possa ser uma coisa muito boa, nesse caso, geralmente é uma armadilha. Mesmo que seja legal se importar com outras pessoas, fazer coisas boas por elas, não podemos ignorar que somos seres lutando pela nossa própria sobrevivência. Tudo o que supostamente fazemos pelos outros, na verdade, estamos fazendo por nós mesmos. Os atrevidos acreditam em seus próprios princípios e valores. Eles têm consciência de que esses princípios são bons, honestos e corretos, e isso lhes basta. Eles não têm necessidade de que todos gostem deles. Em vez de se esforçarem para ser agradáveis, eles se esforçam para ser honestos, bondosos e corajosos, mas defendem o que são. Eles sabem que se alguém não gostar deles, outras pessoas gostarão. E isso faz deles pessoas livres, tanto das boas quanto das más opiniões dos outros. Quando você deixa a sua intuição, princípio e valores de lado para ouvir constantemente a opinião das pessoas à sua volta, deixa de confiar em si mesmo. Quando isso acontece, a primeira consequência é deixar de trabalhar na sua evolução pessoal. Sem isso, não terá como desenvolver o poder pessoal necessário para realizar os seus sonhos. E é através do desenvolvimento do seu poder pessoal que você poderá ajudar outras pessoas, a família e os amigos. Do ponto onde a pessoa realmente se decide por um propósito até alcançar um sucesso, passam-se vários anos. Nesse período, erros, falhas e derrotas temporárias são inevitáveis. E é nesses momentos que nos tornamos extremamente vulneráveis à opinião das outras pessoas. Se não tivermos raízes profundas em nossos próprios valores,
seremos facilmente desviados do nosso propósito pelas opiniões das outras pessoas. Se prestar atenção nas pessoas que desenvolveram a genialidade em alguma atividade, perceberá que todas partiram do mesmo ponto. Elas se atreveram a desafiar o senso comum. Foi ao longo do processo que elas se destacaram. Tudo o que fizeram foi focar nas coisas certas, evitando ao máximo que as coisas erradas se tornassem seu foco. Ao longo da vida, certamente você desenvolverá seu potencial e o universo lhe será eternamente grato. Se ser atrevido é mais fácil, se os resultados serão melhores e o processo muito mais divertido, por que não se atrever? Afinal, o mundo foi e sempre será daqueles que se atrevem. Insta Insights. Uma pessoa pode tornar-se competente em quase tudo, mas ela não pode se tornar genial fora da área do seu talento. Apenas aqueles que se arriscam a ir longe demais têm a chance de descobrir quão longe podem ir. Quem não mudar seus pensamentos nunca mudará sua realidade, nunca fará progresso. O processo de construção do sucesso se resume a aperfeiçoar nosso talento. Saber o que se quer e se comprometer com isso é meio caminho andado para a realização. Neste livro, você aprendeu que os atrevidos definem objetivos sem ao menos ter noção se vão conseguir realizá-los ou não. E mesmo assim não deixam que a dúvida ou a insegurança os segurem. Eles sabem o que querem da vida, não se preocupam com as opiniões dos outros. Sabem que obstáculos são necessários para seu crescimento e seu compromisso é com sua própria felicidade. Os atrevidos não competem com outros para serem melhores e se comprometem em ser melhores hoje do que foram ontem. Gostou e quer aprender mais? O Insta Livros recomenda a leitura de A Única Coisa. O foco pode trazer resultados extraordinários para a sua vida. Gary Keller e Jay Papasan.